A galera vai investigar a nossa vida, pô, aí o que é que o professor tá falando? Já já descobre onde é que eu ensino, pô, tá facinho chegar lá. Mas essa galera, eu tenho um entendimento assim que essa galera, na verdade, a gente precisa reagir, mas na verdade, eles que estão na reação deles ainda, né? Eu acho que a gente passou por um período, né? A gente passou por um período que mexeu em algumas estruturas do país e que não como poderia, como deveria e tal, e que talvez aí tem esses pais agora que pode estar transferindo suas frustrações para os seus filhos, assim, porque o cara vê que uma escola, sei lá, tá dando mais visibilidade ou ênfase para uma escola que tem menino trans, como tem na minha escola, meninos e meninas trans, que já tem questão de mudar o nome social e tal na chamada. Poxa, eu imagino a cabeça de um pai que é um desses frustrados que vê uma parada dessa na escola, ele vai dizer, pô, o que é que tá acontecendo? Aí questiona o filho dele, questiona a filha dele, e aí vem a parada moral, né? Porque é uma parada toda moral que essa galera faz. Eles estão preocupados, às vezes, quase nada com a educação. A questão, muito deles é moral, né? Então, é um processo que ainda, como você falou, de ser porta-voz aí das trombetas do apocalipse aí, mas é uma realidade que talvez esteja não tão distante. E essas eleições que estão vindo agora, municipais, talvez seja até um termômetro disso, né? Da gente pensar um pouquinho como é que vai estar, porque as prefeituras também, elas têm, às vezes a gente pensa no governo federal, mas as prefeituras, elas têm uma influência, uma capilaridade, elas podem ser bem mais incisivas nisso, né? Nessa mudança que eles querem, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar também. Ah, totalmente. Tanto que tem algumas cidades do Brasil que aprovaram projetos de lei de escola, como é que chama? Escola sem partido, sabe? E é uma coisa completamente sem fundamentação, sem noção nenhuma, como se o aluno ser exposto a um tipo de pensamento diferente da família dele, pronto, o aluno vai morrer e é o fim do mundo. E uma das coisas que eu falo em aula, né, que eu tento, né, combater essa situação, é justamente falar, olha, quando eu dou minha opinião assim para os alunos, eu falo, gente, pessoas que defendem que exista uma doutrinação nas escolas ou que escolas sem partido são pessoas que tratam vocês como seres completamente imbecis. Que não pode um professor de história, uma professora de redação falar um A, que pronto, o aluno doutrinado, acabou, ele vai ler Paulo Freire, pronto, virou marxista, coitada da criança. E não é assim que funciona, né? A gente entende que não funciona. Eu acho que é isso, assim, essa questão. Os pais numa realidade completamente, não né, só os pais, mas enfim, completamente realidade paralela do que está acontecendo de verdade, mas é uma realidade que para eles faz sentido e é cada vez mais endossada mesmo, enfim. Me assusta um pouco, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente ainda tem um pouco de esperança ainda. Fechando aqui do meu lado, assim, eu queria aproveitar vocês, assim, professores, e perguntar o que que é ser professor no Brasil, assim, nesse país. O que que é ser professor em 2020 no Brasil de Bolsonaro? Como que é a perspectiva, assim, de carreira? Como vocês se sentem, assim? Porque, do ponto de vista político, se o professor vai, se manifesta, a gente sabe que o professor sempre apanha, né? Se ele é linha de frente, se ele tá lá na frente, se ele tá tentando lutar pela melhora na educação, né? Que é a única salvação para uma sociedade, isso é o óbvio e todo mundo deveria entender isso. Mas eu acho que, além disso, além de uma perspectiva individual de vocês, qual uma ideia de vocês, assim, que vocês já tenham pensado ou que poderia funcionar para tentar ajudar um pouco, assim, a educação do país, sabe? Assim, alguma coisa que o governo poderia fazer que seria fácil, ou que o Brasil está muito travado, né? Nesse modelo antigo de ensinar, enfim. Tava hoje, hoje de manhã pensando um pouquinho nisso, ouvi uma música no rádio que falava do tempo do Getúlio, ele dizia assim, tem muito, eu esqueci qual era a palavra, não era assim, era a rima, era um sambinha, dizia assim, tem que acabar com essa mamata, tem muito professor, doutor, tem que mandar esse povo plantar batata.
Era tipo uma coisa assim, pro Getúlio fazer isso com os professores, assim, eu fiquei pensando nessa questão, cara, eu não sei a perspectiva de pensando como categoria mesmo, né? Às vezes os professores, eles são muito... eu ainda vejo uma desunião muito grande, se a gente for pensar nessa coisa de direito. Parece que quem já atingiu, por exemplo, essa diferença, não sei se a Paula já passou por esse tipo de coisa, mas, por exemplo, eu, por ser substituto dentro de uma escola onde tem professores efetivos, já tem uma diferenciação, assim, e quando, no final das contas, nós estamos no mesmo barco, a galera já passou por essa falta de direitos que eu tenho, por exemplo, também. Nós estamos na beira esperando um concurso ser aprovado, né, ser chamado para isso. Mas a fala de valorização do magistério, né, assim, mas são coisas que, na estrutura que está montada, na forma como está montada, é difícil ver perspectiva, porque a gente pensar nesse tipo de aula, nessa grade, você né, dar aquelas 200 horas por mês, que é aquela base de professor, assim, você fica com uma carga horária muito, muito lotada, sem tempo para planejamento. E apesar de que a gente tem essas conquistas, né, que são garantidas, às vezes alguns estados dão, outros não, de você ter horário para planejamento, horário pago. Às vezes são pequenas coisas que isso já dá um certo fôlego para você, né? Mas como perspectiva, assim, e é brabo, cara, você perguntar numa sala quem é que pensa em ser professor, bicho. Como é zero. Aluno, assim, nenhum levanta a mão, ou numa sala de 40 e poucos, um levanta a mão, e diz assim, pessoal, vocês acham que minha vida é tão ruim assim? Aí uma coisa que eles mudam, às vezes, a perspectiva, assim, vocês já olharam o estacionamento da escola? Aí o pessoal, às vezes, não, eu dei uma olhada lá. Aí quando chega na outra aula, caramba, professor, olhei, só tem carrão, bicho. Ser professor não é tão ruim, não. A perspectiva que eles têm é essa, assim, né? Mas é muito interessante. Mas você perguntar para alunos se eles pensam em ser professor é muito divertido, assim. É verdade, eles têm essa noção mesmo, assim, eles acham que a gente que é uma profissão muito ruim. E de uma certa forma, essa percepção tá tão errada porque é uma profissão muito desvalorizada, né? Eu acho que perguntar o que é ser professor no Brasil 2020, sei lá, é uma loucura ser professor nesse momento, porque a gente eu acho que, né, todos os professores, pelo menos você falou, né, você é substituto e tal, também uma das escolas que eu trabalho também estou substituindo uma professora. E eu percebi isso com professores que já dão aula desde muito antes da gente nascer, assim, já estão bem acomodados, né? Eles até ganham mais, estão bem acomodados. Tá tranquilamente ali para eles. Enquanto a gente tá ali olhando a nossa perspectiva e fala, putz, é isso mesmo, né? Eu acho que é muito desvalorização, tanto disso de carga horária, tipo, a gente tem que trabalhar todas essas horas semanais, não dá tempo de planejar aula, não dá tempo de planejar a prova, a gente nem tem final de semana às vezes. Hoje, por exemplo, eu passei a tarde inteira corrigindo corrigindo texto, fazendo prova, montando aula, que não dá tempo, assim, não tem como. E aí por isso também, né, que a gente não consegue colocar em prática muitas coisas que a gente quer na educação, né, no nosso dia a dia. E além disso, tem também a questão do estigma, né, de ser professor. Tipo, mas se fosse professor, para quê? Eu posso ser outra coisa. Tipo, de perguntar para o aluno, o que você quer fazer? Mas nenhum quer ser professor. Nas minhas turmas, poucos alunos querem ir para a área de humanas, né, tipo história, letras, assim, e desses que querem ir para humanas, nenhum pensa mesmo em dar aula. Mas é isso, eu acho que é um grande desafio, e as perspectivas, eu também, não tenho boas perspectivas não, de futuro e né, de carreira e tal, é essa perspectiva, mas ao mesmo tempo tem coisas pequenas que podem ser feitas, né, até de salário, enfim, hora-aula, horário disso, sabe, conseguir conciliar algumas coisas, isso é possível, sim, essa perspectiva acho que existe, mas coisas maiores, assim, amplas em relação à profissão e educação, daí eu acho mais difícil mesmo. Eu tenho duas questões, uma para o Thiago e aí a outra, e aí para o Thiago também a Paula pode comentar em cima para fechar, e aí a outra tem ainda a ver com a pandemia e o retorno, mas primeiro para o Thiago, porque
muito se fala a respeito do estado do Ceará, né, Tiagão, com relação à educação, a melhor do Brasil, e Sobral, né, muito por conta da família Gomes, né, ou pelo menos eles colocam, né, como responsabilidade deles, Sobral também como uma referência, né? E o que o Ceará tem que os outros não têm, Thiago? Conte pra gente, e se isso é de fato, na prática é isso mesmo, você sente que você tá aí como um professor num estado mais digno com relação à educação? Cara, realmente eu não sei o que o Ceará tem, assim, mas pelo menos que eu noto, de uns anos para cá, assim, rolou uma preocupação muito, muito grande com a questão, por exemplo, da evasão. É uma coisa que, por exemplo, a escola perde recurso, então os gestores escolares, eles são muito preocupados com isso, né? Então você tem que fazer de tudo para o aluno não deixar de estar frequentando. Então, assim, eu que sou diretor de turma, eu tenho que estar no contato direto. Pô, faltou 3 dias ali, eu tenho que pegar o telefone já numa salinha que tem perto da coordenação, já fazer uma ligação para a família. Ei, pô, foi o que aconteceu? Ah, tá doente? Tá, traz o atestado quando vier. Então, sim, são essas pequenas coisas, né, que vão fazendo com que o aluno não deixe de estar frequentando, assim. Eu falo muito com meus amigos, assim, que eu tô numa realidade um pouco diferente. Por exemplo, a escola que eu tô, cara, assim, parece... quando eu falo, assim, e meus amigos que são professores também dizem assim, pô, Thiago, tu tá na Disneylândia, pô, tu tá dando aula na Disneylândia, tu pode planejar a tal hora, tu tem, assim, tem uma flexibilidade, porque a escola, ela meio que teve uma transformação de uns 10 anos para cá, muito junto com essa coisa do Enem, bicho, e deu uma outra perspectiva mesmo. A gente chega no final do ano, assim, com um índice de aprovação bem alto mesmo lá na escola, assim, mas aí você vê que são particularidades dos gestores da minha escola. Em outras que eu dava aula, eu já não sentia tanto isso, né? Mas a gente tem alguns métodos, eu acho que é coisa de dia a dia mesmo, de forma não sei, da forma como dá aula, como é incentivado, forma de cobrar conteúdo também, assim, talvez isso contribua para que os índices, porque é número, né, cara, no final. A galera tá avaliando, às vezes, número. Então, fica muito difícil avaliar a porcentagem, índice e entender que isso é uma mudança mesmo concreta no aprendizado. Tem escola que eu dei aula que eu não sentia isso. E tem outras que eu já sinto. Então, eu realmente eu não sei o que é que isso reflete, o que é de... Não é que não é verdadeiro, né? Porque de uma hora para outra tem que ser analisado esses números, de uma forma ou de outra, né? Mas algum resultado tá correndo. Em Sobral a gente tem mesmo... o pessoal fala muito bem da forma como algumas coisas são tratadas lá, né? Então, assim, desde a valorização dos professores até a forma de ensino, o que é aplicado nas escolas. Então, a gente ouve falar muito, mas isso acabou sendo refletido, assim, nas escolas do estado todo, eu acho, assim, porque lá é o município, né, que cuida. Então, as escolas estaduais, elas têm outra visão, às vezes. Paula, quer falar a respeito disso, com relação até ao que aqui em São Paulo, né, que a gente tem talvez aí... São Paulo, essa questão, nessa locomotiva do país e tudo mais, e já muito se falou a respeito do ensino aqui em certas épocas, mas acho que hoje em dia, acho que apesar de você não atuar na parte pública, mas acho que São Paulo deixa um pouco a desejar pelo potencial, né? Com certeza, eu acho. E eu, assim, pelo o que eu vejo, o que eu, né, enfim, leio sobre essas questões, isso está completamente relacionado às nossas décadas queridas de governo PSDB, né? Porque as últimas décadas todas foi quando começou aí aos poucos esse desmonte das escolas públicas estaduais aqui, né? Tem as municipais, que daí fica um pouco diferente, mas ainda assim não consegue ser uma grande diferença, né? Porque os recursos são baixos mesmo, né? Então eu acho que, pelo menos aqui em São Paulo, é uma questão muito relacionada a isso. E as escolas particulares aqui, eu acho que
tem a ver com esse contexto muito de que daí eu acho que é o dia a dia, né, que o Thiago falou de prática de ensino, de como colocar em prática, como ensinar.